Senhor Jesus, amém. Muita alegria estar aqui nesta noite. Amém. Não é fácil trazer palavra, é uma responsabilidade muito grande, né, irmã? Porque chegar aqui e entregar palavras da nossa vontade é fácil. Agora falar aquilo que Deus manda e pagar preço para fazer isso é bem difícil, né? É bem trabalhoso, é bem dificultoso. E eu não sei porque nesta noite foi uma semana que nós pagamos um preço muito alto para estar aqui. Eu não sei porquê, eu não entendi ainda, Deus é que sabe. Mas eu estou olhando nesta noite um povo sofrido, um povo calado, um povo que a gente vê que está na prova, que está gemendo, mas que está suportando. Aleluia! Que não está tirando muito lado, um povo que não está largando Jesus, não está voltando atrás. Mesmo gemendo, mesmo com as poucas forças, não tem negado o Senhor. É isso que eu vejo nesta noite aqui. Nós temos uma palavra para as nossas vidas nesta noite, que o Senhor liberou já. Aleluia! Uma palavra que o Senhor revelou. E eu creio no que Deus vai fazer nesta noite. Eu chegasse aqui agora e dissesse somente: Jesus está voltando, já seria uma pregação. Nós já iríamos para casa felizes. Tem algo para o Senhor fazer aqui nesta noite. Louvo a Deus pelas irmãs. Essa vigília está na direção delas, né? O ciclo de oração. E o Senhor lá na minha casa já revelava as irmãs aqui. E o Senhor dizia: elas têm orado e eu vou responder. Elas têm clamado e eu vou fazer. Mas tem uma delas lá que tem algo impossível que está pedindo para o Senhor. Que essa irmã está orando, mas que as outras estão intercedendo. E que essa irmã, nem essa irmã acredita que Deus vai fazer algo lá. Mas o Senhor diz para essa irmã nesta noite que Ele vai fazer. O Senhor vai fazer. Mas não diga para o Senhor a maneira que Ele tem que fazer. O que Ele vai fazer, Ele tem que fazer desse jeito, diz o Senhor. Da maneira dele, Ele vai fazer. Aleluia. Eu vou fazer pela vida do pastor, né? A Rebeca perguntou: vocês conheceram eles aonde? Eu disse: eu não conheço. Ele disse: eu conheci hoje. Mas como que eles te convidaram? Eu disse: alguém passou o telefone e eles me convidaram. Quem passou? Eu achei, né, que você já te conhecia mesmo, né? Porque Deus, Ele faz assim. Mas hoje em dia está um tal, né, dos irmãos botar lá no Face, em tudo quanto é coisa, agenda aberta, né? Se auto-oferecendo, meus amados. Quem faz a obra é Deus. Ele que chama. Deus, Ele chama. A irmã não disse que estava lá e Deus mandou ela para cá. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele que manda em nós. É verdade. Quando disse: janeiro e fevereiro, minha agenda está aberta, pode me convidar, né? Aí os outros, né, que já estão tudo fora da graça, olha, mas aquele ali com uma agenda, só tem 2 meses disponível, vou convidar, né? E chega lá e mata o rebanhozinho, né, com o pastor lá ali, cuidando com tanto carinho, né? Bota aquele rebanho tudo perdido, tudo confuso, né? Profetiza e pula e salta, né? E fala um monte de coisa, e daí, para cumprir aquilo que falou. Durante o tempo, meus amados, nós temos que estar muito atentos. Olha, sabia. Muito atentos. Porque no dia que Jesus vier nas nuvens e tocar as trombetas, só vai escutar quem está com o ouvido ungido. Quem está com os olhos espirituais abertos. Que aquele que está desapercebido, ele não vai ouvir. E se não vai ouvir, Jesus chamando, como é que vai subir? Como é que vai para o arrebatamento? Glória a Deus. Então é tempo que nós temos que andar espirituais. Essa semana, quando a gente estava orando, o Senhor dizia: filha, eu vou começar a desmascarar os vasos que estão cheios das coisas terrenas. E vou começar a exaltar os vasos que buscam no alto. Que estão cheios das coisas do alto. O vaso cheio da congregação, cheio de coisas da terra. Deus vai começar a tirar a máscara. No começo do ano, Deus disse que esse ano Deus vai levantar João Batista para falar a verdade dentro da igreja.
Não negue, porque a tua vitória tu terás. Aleluia. Deus. Deus, pela vida do meu esposo que está aqui, né? Pela vida desses meninos maravilhosos, né? Que hoje eu não saberia mais viver sem eles, sem essa obra. Aleluia. Deus colocou nas nossas mãos uma obra árdua. A gente sofre com eles, a gente chora. Eles vão para lá, a gente pega amor, se torna tudo filho, tudo família. E quando eles vão embora, um pedaço vão embora, né? A gente pega amor neles. Igual esses dias Deus estava falando que muitos olham um morador de rua, um dependente químico com medo, passa longe, ele vai fazer mal, ele é agressivo, ele é bandido. Não é nada, meus amados. Aleluia. Conheça um. Chegue mais perto de um, vocês veem o que eles são. Aleluia. São maravilhosos. Glória a Como Deus. já foi falado nessa noite, são para Deus vasos e bonitos. Aleluia. Porque o que eles passam na rua, ninguém imagina. Ninguém sabe o que eles passam lá para usar aquela porcaria daquela droga. A humilhação, o medo, o perigo de morrer a qualquer momento. Eles enfrentam tudo quanto é tipo de coisa. Mas por que será que eles enfrentam isso? Porque eles querem. Eu creio que é Deus trabalhando. Porque o ser humano, às vezes nós somos tão difíceis de Deus trabalhar em nós, que Ele pega nós e bota lá na sarjeta mesmo, bota lá no chão mesmo. Porque o ser humano é um bicho difícil de trabalhar. É um bicho difícil de trabalhar. E Deus sabe como fazer. Vocês ouviram o testemunho da irmã? Deus curou umas, outras Deus não recolheu. Verdade. Né? Não se coloca para ver o que Deus faz. Deus é amor. Deus é bonzinho, Deus é querido, é maravilhoso, mas Deus é justiça. E a mão dele. Glórias ao Senhor. Ai daquele que cair na mão do Deus vivo, o Senhor diz nessa noite aqui. Aleluia. Tem muitos vai ter do lado das irmãs, diz o Senhor, que vai cair na mão do Deus vivo, porque tem sido pedra de tropeço no ministério, diz o Senhor. Aleluia. Vai cair, não adianta pedir misericórdia, porque vai cair na mão do Deus vivo. Uns Deus vai sarar, mas outros Deus vai descer a sepultura. Mas Deus diz nessa noite que Ele está cansado de gente brincando, fazendo de Deus um urso de pelúcia. Deus diz nessa noite que Ele não é brinquedo. Vai falando. E não é misericórdia do Senhor. E vai começar. Vai começar. Porque a obra de muitos, o Senhor diz aqui nessa noite, muitas aqui que estão tristes, abatidas, é pelas pedras de tropeço dentro de casa, diz o Senhor. Meu Senhor. E tu tens orado, tens pedido e não adianta. Meus amados, nem todos vão ter salvação, não é, pastor? Porque até mesmo o inferno foi criado por pecador. Vai ter muitos que não vão ter salvação, não adianta. Mas vai ter uns que vai, nem que seja na última hora. Aleluia. Vamos para a palavra nessa noite, aleluia. Eu louvo a Deus pela missionária Eliane, né, uma amiga minha há quase 20 anos, a Rebeca, que eu conheci uma criancinha pequenininha, né, nunca saiu dos caminhos do Senhor. Eu louvo a Deus por elas terem vindo nessa noite nos ajudar nessa peleja, aleluia. Porque está uma peleja aqui nessa noite, né, pastor? Parece que os infernos céus vão fazer reunião e não vai, o Espírito Santo não vai descer naquele lugar. Mas a presença de Deus já não sai. Deus já trabalhou aqui nessa noite. Ele já libertou, ele já firmou vasos aqui nessa noite. É santo. Satanás querendo ou não, o Senhor já trabalhou aqui nessa noite. E a glória de Deus nem sempre desce na casa com gritos, com danças, com alegrias, com línguas estranhas. Muitas vezes, Deus, o Espírito Santo, Ele trabalha em silêncio aqui dentro. E Ele já trabalhou nessa noite gemidos aqui. Vamos para a palavra que o Senhor revelou para nós nesta noite, que está no livro, tem uns que dizem que é Cantares, outro é Cântico dos Cânticos. Uma palavra que quando o Senhor me revelou, eu disse, meu Deus, Senhor, que responsabilidade. Como que eu vou pregar essa palavra se não tem uma história aí, né, pastor? Aleluia. Mas o Senhor é que fala o que Ele quer. Cântico dos Cânticos, a minha está Cântico dos Cânticos, tem os que é Cantares, 2, 10. Glória a Deus. Aleluia. Cânticos. Cântico dos Cânticos. São poemas e
Salomão, né? Aleluia. Acharam? Amém. Amém. Amém? Deus está lendo. Minha Bíblia é linguagem moderna, mas é a mesma coisa, né? E diz assim: o meu amado falou e me disse: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram, apareceram flores na terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos, a figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Vamos falar juntos nesta noite. O tempo de cantar chegou. Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Se nós pudéssemos imaginar e sentir e receber o poder desta frase, o tempo de cantar chegou. Amém. Aleluia. Nós vamos falar um pouco aqui nessa noite das estações, né? Porque aqui diz, né? Acabaram, ó. O inverno passou. O que vamos trazer para o dia de hoje, o inverno? O que é o inverno na nossa vida espiritual? Como é o inverno? A estação inverno dura 3 meses, né? Cada estação dura 3 meses. O inverno é um tempo chuvoso, um tempo frio, que nós ficamos encolhidos dentro de casa, né? Não temos disposição. Muitas vezes passamos reclamando porque o inverno, né, a gente ainda mora num estado, numa cidade que não faz tanto frio. Mas tem cidades que caem os 3 meses de neve. Tudo fica coberto. Não se vê mais nada. Acabou-se a beleza, acabou-se a cidade, acabou-se as praças, acabou-se as ruas. Acabou tudo. Só se olha pela janela, nem coragem de sair para fora se tem. E aqui está dizendo, né? O inverno passou. Eu creio que aqui nesta noite, né? Isso também é para mim. Isso é para a Rebeca, isso é para a Eliane, isso é para os meninos, Amém. Isso é para o pastor, né? É para a sua esposa. O Senhor vai nos pegar lá no inverno hoje, nesta noite. Ele está nos pegando lá no inverno nessa noite. Um tempo difícil. Um tempo de fraqueza. Um tempo que nós não temos força para orar, para clamar, para crer. A nossa fé está pequena. A nossa esperança já não existe mais. De tanto que nós já oramos, de tanto que nós já esperamos pelo nosso milagre, pela nossa vitória. Mas são 3 meses. Se nós observar, não tem como acabar o inverno antes do tempo. Então, se você está vivendo um tempo de inverno, não adianta querer passar para a primavera, para o verão. Não adianta, as estações vão ter que ser seguidas. Tem que ser daquela maneira. Não adianta, porque não vai mudar. Vai ter que passar o inverno. Não adianta, vai ter que suportar. Depois aqui mais à frente diz, ó, e além do inverno ainda tinha chuva junto. Um temporal, um dia de chuva. Fica mais triste a vida ainda, né? Lá no sítio, dia de chuva não é difícil. Tem que caminhar de um lado para o outro, se molha, né? Olha para o céu tudo escuro, né? Olha, daqui a pouco vem aquela chuvarada e parece que vai parar e não para. Então, aqui por esta palavra, nós estamos no meio de um tornado. Porque num tornado vem chuva, num tornado vem vento, vem tempestade. Tem muitas vezes que no tornado, depois que ele passa, ele traz gelo, ele traz neve, né? Ele descontrola toda a natureza. Então, por que será que nós estamos passando esse tempo de tornado, de chuva e de inverno? Por que será? Porque, meus amados, Jesus está voltando. E a palavra de Deus diz que até as estações se mudariam perto da vinda dele. Que nós seríamos provados muito mais do que antes. Quanto mais perto da vida dele, mais nós vamos ser provados. Mas no meio do vento, da tempestade, da
instabilidade espiritual nós vamos viver. Mas aí vem a palavra que aquele que é firmado na rocha, que aquele que está firmado em Jesus Cristo, que é a rocha, que aquele que ora, que busca as armaduras, vai passar por tudo isso e não vai se abalar. E aqui diz, né? Acabaram-se as chuvas e foram embora. Eu não sei o que tu está vivendo, o que tu está passando. Mas pela palavra, que eu creio na palavra do Senhor, aqui está dizendo, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e foram embora. Porque às vezes ela acaba um dia, mas no outro ela começa de novo. Aleluia. Mas aqui está dizendo que acabou e foi embora. Então essa tempestade que passou na tua vida, esse problema que tu estavas vivendo, essa coisa sem solução, o Senhor está dizendo aqui nesta noite pela palavra, ela não só cessou, ela parou, mas também foi embora, não volta mais. Recebe da parte do Senhor nessa noite o livramento para a tua vida. Recebe da parte do Senhor esse problema na tua vida. E o Senhor está dizendo aqui, eu não estou só parando, mas eu estou levando embora, diz o Senhor. Eu estou tirando por raiz de tudo, diz o Senhor nessa noite. Esse problema da tua vida. Aleluia. Depois que isso tudo passar, os irmãos têm provas que o Senhor nos coloca. É necessário para provar o vaso. É necessário para nos dar um amadurecimento. Tem provas que o Senhor coloca a nós que parece que nós não vamos suportar. E nós nunca mais vamos sair daquilo ali. Mas o Senhor, quando Ele nos coloca na prova, Ele sabe o que nós vamos suportar. O tanto que nós vamos suportar. Ele sabe. Se nós vamos suportar os 3 meses de inverno, se vamos suportar os tempos chuvosos, ou se vamos suportar somente quando vier as flores. Meu Deus. Aleluia. Aqui nós vemos, né, no livro de Eclesiastes, onde Eclesiastes 3, que Salomão fala, para tudo há um tempo. E não adianta nós querer acelerar o tempo, diminuir o tempo, passar esse tempo para lá ou para cá. O dono do tempo é Deus. Ele que tem o poder de mexer com o tempo, mexer nas estações, mexer no que nós estamos passando na nossa vida. É só Ele. Não adianta acelerar. Querer mexer, nós botar nossa mão. Quem trabalha é Ele. Vocês podem observar, o homem, ele já mexeu em tudo, né? Segundo o homem, já foram na lua, né? Analisaram tudo que tem lá na lua, né? Os planetas, mas vocês podem ver que o homem ainda não conseguiu inventar nada que parasse o vento, né, irmã? Que parasse a chuva, que parasse os terremotos. Eles podem prever, mas eles não param. Sabe por quê? Porque Deus é o dono do tempo. No começo da Bíblia ele diz, né, que criou o céu e a terra, criou as águas, né? Cada dia, cada tempo ele criou algo. Ele é o dono do tempo. Ele é dono da minha vida e da tua vida. Ele é dono do meu problema e do teu problema. Ele é dono da minha solução e da tua solução. Ele é dono da minha libertação, da minha alegria, da minha paz, da tua. Ele é dono. Aleluia. Aleluia. Depois aqui diz, ó, apareceram flores na terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora imagina, aquele tempo escuro, chuvoso, frio, triste, amargurado, sofrido, desprezado, esquecido. Tudo isso, essa estação que nós estamos vivendo. De repente você olha pela janela e você vê a neve derretendo, começa a aparecer as árvores de novo, começa a aparecer as flores, né? Quando um problema acaba, dá uma alegria na gente. Glória a Deus. Né? Aleluia. Quando termina uma prova, né, irmãs? Dá uma alegria na gente, parece que tudo fica colorido, parece que tudo fica cheio de flores, dá vontade de cantar, de se arrumar, de sair, de passear, de encontrar amigos, de começar alguma coisa nova, a gente sente vontade de fazer. E ali diz, Glória a né? Deus, aleluia. Apareceram flores na
na terra e o tempo de cantar chegou. Aleluia. Eu recebo nessa noite. Glória Porque o crente ele passa a luta, mas ele tem os elogios do Senhor. Aleluia. Ele tem os momentos de alegria que o Senhor nos dá. Né? Ele tira nós da prova, dá alegria, porque ele sabe que daqui a pouco ele já vai botar nós na prova de novo. O crente sem prova, sem luta, ele não é um crente bem sucedido, né? Amém? Amém. Ó, apareceram flores na terra e o tempo de cantar chegou. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos, porque até os passarinhos se somam quando nós estamos na prova. É verdade. Porque nada de bom mais a gente escuta. Porque a gente fica tão envolvido no nosso problema que a gente não vê mais nada, não escuta mais nada. É só tristeza, é só angústia, né? Mas Deus, que é o dono do tempo, Ele diz: o tempo de cantar chega e vai chegar e chegou, né? Agora, mas o Senhor me fala algo aqui nesta noite. Quando o Senhor resolver esse problema na tua vida, não pegue novamente. Não pegue. Porque Deus, Ele dá o livramento, Ele tira. Mas se nós for lá e pegar com a nossa mão, o Senhor está falando aqui nessa noite. Não pense que porque tirou, que foi embora e que, né, que trabalhou, que está tudo certinho, né, irmã? Tem coisas que não mudam, meus amados. É verdade. Porque tem coisas que Deus dá para nós, mas tem coisas que nós pegamos com as nossas mãos. E aí se torna um eterno inverno, uma eterna tempestade, um eterno vendaval. Né? Aí nem passando os 3 meses das estações não vai resolver. Glória a Deus, é verdade. Aleluia. Né? Ó Deus tremendo e fiel, aleluias. Que no começo, né, o Senhor disse: o meu amado falou e me disse: levante-te, minha querida, minha bela, e venha comigo. Agora aqui eu vou falar de Jesus. Vai chegar um tempo que tudo isso aqui vai passar. Vai chegar um tempo que tudo isso vai ficar. Porque vai chegar o tempo que o Senhor vai dizer: venha comigo. Aleluia. Glória a Deus. Venha, minha amada, Glória a Deus. minha noiva, minha igreja. Venha comigo, porque o tempo de cantar chegou lá para cima. Chegou o tempo de cantar diante do Senhor. Chegou o tempo de dizer que, Senhor, tudo valeu a pena. Chegou o tempo de olhar para o rosto de Jesus e dizer como tu és lindo. Tu és mais lindo do que eu imaginava, do que eu pensava. Senhor, agora eu vou cantar diante de ti. Eu vou cantar junto com os anjos. Eu vou te adorar, Senhor. Vai chegar o tempo espiritual de cantar diante do Senhor. Nós vamos entoar um cântico que nós não imaginamos. Aleluia. Onde nós vamos entoar um cântico que nós estamos sendo preparados. Porque a palavra diz que eu coloquei um novo cântico na tua boca. Aleluia. Esse novo cântico não é somente para chegar aqui na frente e louvar o Senhor. É um novo cântico que nós vamos cantar naquele dia diante dele. Aleluia. Um cântico de quem venceu. Um cântico de quem suportou. Um cântico de quem não negou o Senhor, mesmo no meio das lutas, das dificuldades, no meio da fraqueza, não negou o Senhor. Aí vai cantar um cântico lindo, aleluia, olhando para os olhos de Jesus, aquele olhar lindo que nós não imaginamos. Glória a Deus. Deus maravilhoso. E tudo vai cessar e tudo vai passar. Eu creio. E é só uma passagem. Aleluia. Amém? Eu não prego muito, né? Eu acho que a palavra do Senhor, como o Senhor disse, se falar esta noite, que eu estou voltando, já acabou. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E eu somente para dizer, o tempo de cantar chegou. Amém? Recebeu nessa noite. O tempo de cantar chegou, irmão. Quando eu estava aqui louvando, o Senhor diz: agora eu vou começar o ministério dela. Meu aleluia, Jesus Cristo. Se prepara. Amém. O Senhor disse que todas as estações ruins da tua vida, o Senhor vai transformar Glória a Deus. em primavera. Glória a Deus. Tudo que tu passou, o Senhor disse que foi experiência para a tua vida. Mas em nenhum momento tu negou o Senhor, tu pensou em deixar dele. Em nenhum momento tu culpou o Senhor de nada.
chegou. Me prepara, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado, exaltado. Glória a Deus. Espírito de Pastora, quando tu estava testemunhando ali, apresentando o teu menino, o Senhor disse: se prepara. Não vai ficar só nele. Aleluia. Senhor, será presenteado de novo. Aleluia. Porque quando Deus abriu a madre de Ana, não foi só. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor disse que além de filhos, filhos teus, do teu ventre, vai ter filhos também adotivos, o Senhor disse. Aleluia. O Senhor disse para vocês: pode contar o tempo nesse lugar, o Senhor vai tirar vocês daqui. Amém? Vai colocar vocês em outra congregação, em outro ministério. Amém? Vocês vão tomar posse na mesma congregação daqui e depois o Senhor vai dar outra congregação para vocês, outro ministério. Amém? Porque assim o Senhor quer. Por isso o Senhor tem provado vocês nesse lugar. O Senhor diz que aqui não está fácil. Você sofre muitas afrontas aqui, muitas perseguições, né? Falta de colaboração, de contribuição. O Senhor diz que o Senhor, pastor, tem aqui um rebanho fiel, mas no meio tem muitas ovelhas rebeldes que dão muito trabalho. Mas o Senhor trata todas da mesma maneira. O Senhor não virou as costas para nenhuma delas. Ovelha boa ou ovelha rebelde, o Senhor cuida da mesma maneira. Aleluia. O Senhor diz: se prepara. Se prepara. Pode começar a fazer enxoval, irmão. Eita glória. Aleluia. O Senhor diz para ti nessa noite: alegre o teu coração. Amém? Alegre o teu coração. Mesmo que tu não tenha mais força, mas o Senhor diz: em poucos dias verá mover de Deus dentro da tua casa. Amém? Glória a Deus. Essa irmã aqui do meio, levanta a tua mão, irmã. O Senhor está tocando na tua saúde nessa noite. O Senhor está te dando saúde. O Senhor diz que tem dias que tu não consegue sair da cama. Que te bate um desânimo, uma tristeza, uma angústia, uma fraqueza no teu corpo. Mas o Senhor nesta noite está tocando na tua enfermidade. Aleluia. O Senhor diz para ti nesta noite que Deus tem uma obra muito grande, um ministério, um chamado, um dom de cura muito grande para colocar nas tuas mãos. E muitas vezes nós temos que ser aprovados na enfermidade para entender o que é uma enfermidade. Amém? Tudo é permissão de Deus, mas nesta noite o Senhor sabe até quando tu ias suportar. E o Senhor disse que tu não tem mais força para suportar. Por isso que o tempo de cantar chegou na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Louvado, exaltado no nome santo do Senhor. Eu estou aqui nesse lugar. Deus santo de poder e graça. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus santo de poder e graça. Aleluia. Eu gostaria de orar por essa irmã de blusa azul. Aleluia. Por aquela jovem que está lá atrás, que aquele irmão está fazendo assim na orelha dela. Amém? Essa que olhou para o lado, amém? Isso, depois nós gostaríamos de orar por vocês. Aleluia. Aquelas duas irmãs de blusa preta lá atrás também, né? A gente gostaria de estar orando por vocês, amém? Amém, irmãs? Aleluia. Esse jovem de calça branca, o Senhor disse para ti que grande chamado que o Senhor tem na tua vida. Aleluia. Mas que muitas afrontas tens passado até mesmo dentro da tua casa. Que muitos não te compreendem. Muitas vezes tu tens vontade de largar tudo por não ser compreendido somente porque está seguindo o Senhor. Mas Deus diz para ti assim: na hora que tu és afrontado, que o Senhor prova o teu coração. E mesmo que tu fala que tu vai largar, tu não tem força mais para largar o Senhor. O Senhor diz: te coloca, toma posição de vaso, que o Senhor quer te usar muito. Eu vejo tu pregando em grandes vigílias, em grandes congressos. O Senhor vai botar na tua vida todo o dom, todo instrumento que tu pensar em tocar, tu vai tocar. Porque o Senhor nesta noite Ele entrega nas tuas mãos todo o dom de instrumento que tu imaginar tocar. Eu vejo tu ouvindo letras de hinos do céu para a tua vida, tu cantando os teus hinos. Toma posição, porque quanto maior é a obra, mais provados nós somos. Aleluia. E muitas vezes não entendemos, aleluia. Aquele jovem de calça amarela ali, quem é a família dele? Está sozinho? Está sozinho. Eu via um grande laço preparado. Eu vejo para a vida desse jovem. Eu vejo pessoas traficantes muito perigosos tentando se aproximar dele para botar ele envolver no crime, no tráfico. Então, as irmãs do ciclo de oração, adote esse jovem de oração.
Porque ele é novinho, ele é um jovenzinho, mas é novo que começa mesmo. Se perguntar para esses meninos aqui a idade que eles começaram a se perder, a maioria vai dizer que foi bem novinho. Amém? Adote ele em oração. Meu amado, fica longe das coisas erradas. Tá bom? Vem para a casa do Senhor, firma com o Senhor. Queira o Senhor para a tua vida, o mundo não tem nada para oferecer. Amém? Assim eu entrego, pastor, a minha oportunidade. Me perdoa, talvez vocês queriam uma pregação de 1 hora, né? Mas o que o Senhor colocou no meu coração foi isso. Então, se eu continuar aqui, eu vou estar fazendo coisa da minha carne, eu não faço isso. Amém? Abençoar vocês grandemente. E eu gostaria de fazer um convite aqui para essa igreja do pastor, né? Nós oramos, a gente tem um almoço, né, sempre no segundo domingo do mês, a gente faz o culto do almoço, que a gente o almoço que a gente paga o aluguel da casa. E esse almoço ele tem um culto, começa às 9 horas e vai até meio-dia. Então o que a gente faz? Isso foi algo que Deus revelou para nós. A gente faz umas rifas, né? E faz uns bilhetinhos.